Amém, irmãos, vamos abrir a Bíblia na primeira carta de João, lá no finalzinho da Bíblia, tem 1 João capítulo 2, primeira carta de João capítulo 2, a partir do versículo 7, vamos orar. Pai Celeste, nós agradecemos o Teu nome, porque viemos à Tua casa, porque estamos em Tua casa, nós, ó Deus, Te adoramos em espírito e em verdade, porque és digno de ser cultuado e adorado. E ó Deus, nesta manhã, mais uma vez, além de declarar nosso amor ao Senhor, queremos ouvir a Tua voz e exercitar a Tua palavra para a nossa vida prática. Fica, pois, ó Deus, conosco e nos abençoe, em nome de Jesus. Amém. Amém. A igreja pode sentar, irmãos, e mantenha a Bíblia aberta na primeira carta de João. Irmãos, todos vocês já ouviram, e eu também, todos nós já ouvimos falar, aquela expressão de quando alguém diz assim: estava na mão, né? Deixei escorregar, ou então estava comigo, nós tínhamos a palavra escapuliu, ou fugiu, ou então você pega água e ela escapa entre os dedos. Nós cantamos os dois cânticos ou duas poesias sobre o amor de Deus e nossa declaração ao Senhor. Ele diz: a tua palavra no meu coração escondi, lá no Salmo 119, e ele falando para eu não pecar contra ti. E 1 João é uma forte declaração, primeiro sobre a própria eternidade de Cristo, depois sobre o amor de Deus, sobre a prática do amor entre a comunidade, ou seja, entre os irmãos e seus familiares, entre os seus semelhantes. E diz que é uma prática porque se conhece a Deus. Se não se conhece, então ele disse: então nós vamos continuar nas trevas. E tem gente que mesmo na comunidade cristã diz: eu não vou com cara de Beltrano, eu odeio fulano, ou então meus parentes, meus amigos, enfim, sempre a sogra preocupada. As pessoas terminam não se amando, fazendo declarações muito negativas, e dizem que são cristãs. E aí o apóstolo João diz assim: olha, eu não escrevo mandamento novo, mas eu escrevo já mandamento velho. Ao mesmo tempo ele diz: todavia vos escrevo um novo mandamento que é verdadeiro. Aqui as trevas vão se dissipando e a verdadeira luz já chegou. Então os cristãos são aqueles que andam na luz. Verso 11: aquele porém que odeia o seu irmão está nas trevas, e anda nas trevas, e não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Ele disse: olha, a amargura, a ira, a falta de amor, ele diz, na verdade é só um reflexo do não conhecimento de Deus, da não submissão à palavra de Deus, da não intimidade com o Senhor, porque não tem isso. Então ele disse: o ódio, o não amor, a falta de misericórdia, então ela se manifesta. Mas ele disse: a base é a falta do amor a Deus. Se eu não amo a Deus, então eu não amo meu próximo, eu não amo meu irmão, a minha irmã, eu não amo meu semelhante, porque eu não amo a Deus. A Bíblia diz que quem ama a Deus, ele disse, está na luz, anda na luz, permanece na luz, e ele já disse, permanece para a eternidade. E agora ele vem numa sequência de assunto, no verso 12 em diante, que ele vai dizer filhinhos, crianças, adolescentes. Depois ele diz pais, os velhos, mais maduros. Depois ele fala jovens. E aí ele faz algumas declarações que nós, como igreja, precisamos mais do que nunca. Claro que a igreja primitiva precisou exercer isso, a igreja da Idade Média, a igreja contemporânea, ela precisa continuar assim. Nossa mocidade está fazendo 79 anos, né? Vai fazer 80 daqui uns dias, 80 anos. A de organização, a SAF, também está fazendo 79. Então é história de jovens que passaram. Você não veio sexta-feira, a Profiro trouxe uma palavra edificante, muito edificante, desafiadora, não só para o jovem, mas para nós que estamos abaixo de 100 anos, né? E eu queria não complementar, mas servir de base para a gente observar algumas coisas, porque
a nossa juventude, mais do que nunca hoje, vamos colocar a nossa sociedade em geral, a luta de algumas autoridades constituídas é que se não tenha freio mais na sociedade. Os jovens, principalmente, que não tenham limite. Adolescentes e jovens e crianças são paparicados e cuidados para não ter limites, seja em nenhuma autoridade. E às vezes algumas membros da igreja faz a declaração de fé: eu vou me submeter aos presbíteros, ao conselho da igreja, enquanto forem fiéis às autoridades. Mas de repente alguns membros também dizem: não, o conselho não tem autoridade sobre isso. A igreja presbiteriana, sim, o conselho administra a igreja local, enquanto forem fiéis à palavra de Deus e os símbolos de fé da igreja. O presbitério manda em nós, os presbitérios nas igrejas, e o sínodo também, e o Supremo Concílio também. Mas a base de toda essa organização e dos jovens que estão no mundo, como nós temos vários hoje fazendo aí o Enem, ou estão em atividade extra-igreja, ele tem algo em comum, que a igreja de todos os tempos, adolescentes, jovens, pais, seja adultos, eles tiveram como base. Vamos ver, voltar os olhos aí para o verso 12. Primeiro, ele disse: a base é que o velho ou o novo mandamento está no amor. Se não amar, ele disse, não dá para ser cristão. E aí no verso 12 ele diz: filhinhos, eu vos escrevo porque o vosso pecado foi perdoado por causa do meu nome. Nós cantamos que nunca saberemos o preço dos nossos pecados, sim, porque a intensidade nós não sabemos. Sabemos que foi o sangue de Cristo, verdade. Pedro diz que não foi mediante coisa corruptível como prata e ouro, mas pelo precioso sangue de Cristo. Mas nunca um ser humano pecador, salvo pela graça, vai entender aquela expressão última de Cristo na cruz, uma das últimas: Deus meu, por que me desamparaste? A profundidade daquelas palavras, a realidade, por minha e por sua causa, nós nunca saberemos. Quando Deus se faz carne, habita entre nós, e depois era como se o próprio Deus desprezasse todos os nossos pecados, e foi que estavam sobre Cristo, e o Cristo sente o povo menear a cabeça, desviar o olhar, e aí como se Deus também tivesse meneado, virado o rosto para ele, e ele exclama: Deus meu, por que me desamparaste? Fazer pouco caso da vida cristã é a mesma coisa de menear o rosto contrário a Cristo, caminhar na oposição. Então, se estamos vivendo em dias em que parece que não há limite, não se quer mais pôr marcos na vida, ou seja, tudo é válido, tudo é natural, nós somos livres, nós vamos para cá, vamos para lá, podemos fazer de qualquer coisa. Ele disse: na verdade, é porque não tem sentido, ainda não sabe qual foi o preço pago. Verso 13, ele sai dos filhinhos, da tequinia, de criança e adolescente, para pais mais velhos. Eu vos escrevo porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevo porque tendes vencido o maligno. Ele sai desse verbo presente daqui a pouco para entrar no passado, e é interessante que ele coloca crianças, pais e jovens, e a afirmação é: jovens, eu tenho vencido o maligno. Quando você vai para o final de Romanos 1, você descobre que por que a nossa juventude está tão rebelde, sem afeição, e a Bíblia diz sem misericórdia. Tem uma expressão lá que e são desobedientes aos pais. A nossa sociedade, ela é fruto ou reflete os lares. Então ele vai dizer: filhos, jovens, eu vos escrevi porque vocês venceram o maligno. Mas se o jovem crente não vencer o maligno, ele vai continuar rebelde, quanto mais, contrário ao conselho dos pais, contrário aos conselhos da comunidade ou da igreja, contrário às autoridades, segundo Romanos capítulo 13, ele vai levando uma vida que ele acha, ele acredita que é daquele jeito, contrário a todo princípio de autoridade. E aí o resultado é extremamente grave. A partir do verso 14, ele volta a falar das mesmas pessoas, mas mudando os verbos do verso 12 e 13.
A partir do 14 ele começa a mudar os verbos para dizer assim: filhinhos, eu vos escrevi porque conheceis o Pai. Pai maiúsculo, Deus. Aí, pais, eu vos escrevi porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevi porque sois fortes e a palavra de Deus permanece em vós e tendes vencido o maligno. Por que o jovem cristão é forte? Ele diz: olha, primeiro, porque a palavra de Deus permanece em vós. Então eu guardo no meu coração a palavra de Deus para não pecar contra ti, para não pecar contra meus pais, para não ser rebelde contra meus pais, para não ser rebelde contra as autoridades constituídas. Então eu vou seguir firme na palavra, porque a palavra de Deus permanece em mim. Esta palavra me capacita a amar, me capacita a perdoar, me capacita a conviver, me capacita a obediência. Caso contrário, a palavra de Deus não está no seu coração. A segunda razão, a palavra permanece em vós, e ele disse: vocês são fortes por causa da palavra, e vocês têm vencido o maligno. A palavra de Deus diz assim: sujeitai-vos portanto a Deus, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. A palavra de Deus habitando em nosso coração, ele disse então, Paulo diz: então em Cristo nós somos mais do que vencedores. Salmo 119, ele diz: lâmpada para os meus pés e a tua palavra e luz para o meu caminho. O adolescente, o jovem, o adulto é mais do que vencedor em Cristo, desde que conheça o Pai, desde que a palavra permaneça no seu coração. Ele diz: o resultado é natural, eles venceram o maligno. E aí, em nossos dias, tem todo tipo de ação do maligno em nossa sociedade, e uma delas, vá até Romanos primeiro. Eu preciso ler com você, porque se eu disser para você ler em casa, talvez você não vá lembrar de ler. Romanos primeiro, a partir do verso 28. O que é essa? Antes ele já disse que é porque desprezaram o conhecimento de Deus, inculcando-se por sábios, e a juventude em nossos dias acha que é extremamente sábia, e ele disse: desprezar o conhecimento de Deus. E aí, olha o retrato da sociedade no verso 28 de Romanos 1. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes. Quais são essas? Cheios de toda injustiça, malícia, avareza, maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo, malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Por que sem misericórdia? Nossa juventude, adolescência, nós estamos vendo todos os dias esses adolescentes jovens matando os outros por prazer. Dizem que é por assalto, por roubar. Não, é por prazer. Eles matam por prazer. Este é o retrato da nossa sociedade. Os arrastões são contínuos. E ele diz aqui: eles são desobedientes aos pais, eles são insensatos e eles não têm misericórdia, seja de qualquer pessoa. Isso ele diz por quê? Porque faltou a palavra, porque faltou conhecimento de Deus, porque a palavra não é regra, e porque muitos adultos não têm estabelecido regra dentro da própria casa. E a falta de regra, a falta de limite, esse indivíduo passa para a sociedade como se nada o impedisse de fazer o que ele quer. E nós não fazemos o que nós queremos, nós fazemos o que precisa ser feito. Quando você faz tudo o que você quer, você é escravo de si mesmo. Quando você faz o que é preciso, aí você é livre. E aí nós somos livres em Cristo. Então é fazer o que precisa. Verso 32, ele diz: ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Então a nossa juventude, a adolescência, ela está inserida nesta sociedade diabólica,
E nós pais ou os adultos já estamos lá no limite, temos o conhecimento sim, mas os nossos jovens, adolescentes e crianças são submetidos nesse mundo ou submundo, e sem a influência dos pais ou da igreja, eles estão literalmente largados nesse submundo, nessa disposição. Então, a exemplo para os jovens da sociedade, os maiores exemplos são os jovens cristãos de hoje, os jovens da igreja de hoje. Esses jovens, vocês estão aqui, são os maiores exemplos de juventude para a sociedade. Vocês são, a Bíblia diz, são o sal da terra, luz do mundo, são habitados por Deus, podem influenciar a sociedade, como o reverendo Profilo falou, na escola, no trabalho, na faculdade. Esses jovens cristãos, eles têm ousadia, porque são habitados por Deus, são luz do mundo, são sal da terra. E então essa sociedade, que tem sido literalmente bombardeada todos os minutos pelo demônio, através de autoridades ou de outros, que eles são exemplos, que não são o jovem cristão sim, adolescente cristão sim, criança cristã, adulto cristão, é exemplo para a sociedade. Os outros não são, nunca foram e nunca serão. Que Deus tenha misericórdia de nós e da nossa sociedade. Vamos orar. Pai Santo, mais uma vez nos colocamos diante do Senhor, agradecido primeiro porque fomos alcançados pela Tua graça e misericórdia, e ó Deus, agora porque o Senhor tem nos mantido fiéis à Tua palavra e tem nos sustentado, porque nós temos vencido o maligno, porque a Tua palavra habita em nós, porque somos capacitados a amar e a conviver, porque o Teu Santo Espírito e a Tua palavra nos motivam, ó Deus, a permanecer inabalados no Senhor. Fica, pois, conosco, nos abençoe, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, vamos ser divididos.